inscreva no canal, ative o sininho, deixe um like. Deixa eu mostrar agora uma outra notícia que corrobora para essas informações otimistas a respeito do Bitcoin. A CoinShares, pessoal, pela figura do James Butterfield, lançou esse reporte aqui, ó, Digital Asset Fund Flows Weekly Report, né? E o que esse relatório fala? Ele está na tela? Ah, ele não está na tela. Esse relatório aqui, ó, esse relatório foi lançado 20 horas atrás, tá? Esse relatório foi lançado 20 horas atrás. E ele fala, em linhas gerais, que produtos de investimento em ativos digitais registraram entradas, ou seja, um influxo de 29 milhões de dólares na semana passada, com produtos de investimento em Bitcoin, correspondendo pela maior parte dessa grana. Esse relatório saiu há 20 horas, então ele é bem recente. E isso tudo em meio aos dados de inflação dos Estados Unidos. Então, produtos de investimento em ativos digitais registrando entradas em meio a dados de inflação americana, né? Então, os produtos em investimentos digitais registraram entradas na semana passada, ou seja, um influxo, né? Então, entradas, né? Positivo, depois de 3 semanas consecutivas de saída. Isso tudo de acordo com esse relatório. Se vocês rodarem aqui tudo abaixo, vocês vão ver essas informações. Eu vou compartilhar o link delas aqui no chat para vocês poderem ver em mais detalhes, tá? O relatório constatou, então, entradas totalizando 29 milhões na semana passada, com produtos de investimento em Bitcoin respondendo pela maior parte das entradas. E não é por 51%, é com 93%. Então, desses 29 milhões de entradas na semana passada, 27 milhões corresponde a investimento em Bitcoin. E isso marcou uma reversão em relação às 3 semanas anteriores, quando os produtos de investimento em ativos digitais registraram saídas totalizando 135 milhões. Então ainda é muito pouco em relação, né, esses 29 milhões ainda é muito pouco em comparação aos 135 milhões das 3 semanas anteriores, mas isso já marca uma reversão, pelo menos na última semana. E de acordo com a CoinShares, isso pode ter a ver com os recentes dados de inflação dos Estados Unidos. Para julho de 2023, ela ficou em 3,2%, que foi um pouco abaixo do que era esperado. E aí, quando a gente entra um pouco mais no detalhe, deixa eu ver onde é que mostra aqui, ó. Provider, aqui, ó. Aqui a gente consegue perceber que regionalmente, deixa eu ver se eu estou na tela certa. Aí, regionalmente, a maior parte dessa atividade da última semana de influxo em produtos relacionados a Bitcoin estava no Canadá. Só o Canadá contribuiu com uma entrada total de 24 milhões nessa semana de análise da CoinShares. Ou seja, dos 29 milhões, 27 milhões em produtos relacionados a Bitcoin, e desses 29 milhões, 24 milhões são de atividades no Canadá. Então, isso é bem bacana, assim, de acordo com a CoinShares, esses dados sugerem que o sentimento para Bitcoin e o mercado cripto mais amplo continua favorável, apesar dos volumes sazonalmente baixos. Ou seja, volumes continuam baixos, mas o sentimento para o Bitcoin e para o mercado cripto nesse momento se torna ainda mais favorável, né? Então aqui, ó, Bitcoin correspondendo com 27 milhões e o Canadá correspondendo a 23% de todo esse movimento, né? 23 milhões desse movimento total, seguido aqui de Suíça e alguns outros países, tá? Então é um relatório bastante interessante, que foi compartilhado há 20 horas atrás, então ele está super atualizado, tá? Então isso é um negócio que eu queria compartilhar com vocês. Outra informação que eu quero compartilhar com vocês é que o Robert Kiyosaki voltou a atacar. Tá aí, ó. Deixa eu mostrar aqui que o Robert Kiyosaki volta a atacar. E tá todo mundo muito otimista, hein? Todo mundo muito otimista com o Bitcoin. Tá aí, ó. O que o Kiyosaki fala nessa postagem aqui? Deixa eu até ver se eu tô na página certa aqui. Tô compartilhando com vocês a página certa. Deixa eu ver se está na tela. Beleza. Está na tela.
Então, para quem não sabe, o Robert Kiyosaki é um empresário que é conhecido por um livro bem popular, né, um best-seller chamado Pai Rico, Pai Pobre, né? E esse cara vem falando há muito tempo de Bitcoin. E nessa postagem dele, que aconteceu no dia 14 de agosto, ou seja, 14 de agosto, mais conhecido como ontem. Deixa eu ligar minha câmera aqui, antes que ela desligue, daqui a pouco vai dar meia hora de live. Ele já tinha citado várias vezes a expectativa dele de que o Bitcoin, né, como ouro digital, pudesse alcançar valores estratosféricos. E ele citou, então, nessa postagem, mais uma vez, que por ele entender o Bitcoin como ouro digital, que o Bitcoin poderia subir para 100 mil dólares num primeiro momento, e depois poderia acabar valorizado, precificado em mais de $1 milhão por Bitcoin. E a razão para isso seria o fato de o Bitcoin ser o dinheiro do povo, enquanto o ouro e a prata seriam o dinheiro de Deus. Ele diz que essas circunstâncias podem ajudar o Bitcoin a subir até 100 mil dólares, especialmente se os mercados de ações e títulos quebrarem. E ele acredita que isso pode acontecer. E ele acha que se isso acontecer, isso impulsionaria também o ouro e a prata. E ele diz que a situação seria muito pior, ainda pior, se não apenas os mercados de ações e títulos entrassem em colapso, mas toda a economia global caísse junto com eles. Nesse caso, segundo o tweet do Kiyosaki, o ouro chegaria a 75 mil dólares por onça e a prata saltaria para 60 mil dólares. E ele diz que nesse cenário, o Bitcoin poderia valer mais do que $1 milhão, tá? No início desse verão, o Kiyosaki citou outro motivo pelo qual ele espera que o Bitcoin dispare. Ele fala que a reunião dos BRICS na África, no dia 22 de agosto, ou seja, daqui a exatamente uma semana, curiosamente no dia do meu aniversário, os caras vão discutir a criação de uma nova moeda global para negociação com base no ouro. E ele acha que isso pode levar à desdolarização do mundo, já que essa nova moeda seria adotada por mais de 40 nações, o que significa que trilhões de dólares americanos retornariam aos Estados Unidos indesejadamente. Faz sentido, senhores? Faz sentido. Não estou falando que é provável, mas que faz sentido, né? Vamos esquecer um pouco o lance de Bitcoin ser o dinheiro do povo e o ouro e a prata serem o dinheiro de Deus. Vamos esquecer um pouco isso, mas esses fatos aí, né, de mercado de ações e títulos quebrarem nos Estados Unidos, e mais que isso, né, não só isso, mas mercados de ações entrarem em colapso e com isso toda a economia global cair junto com eles, isso parece absurdo, não deve acontecer no curto prazo, mas não é difícil de ver isso acontecer, porque no fundo o sistema fiduciário parece um grande esquema Ponzi, né? Parece um grande esquema Ponzi. E esse, pessoal, é o motivo pelo qual eu tenho dificuldade de especular Bitcoin. Esse é o motivo pelo qual eu tenho dificuldade de especular Bitcoin. Eu já falei, né? Algumas pessoas me perguntaram esses dias o que eu fiz com os meus Bitcoins no último ciclo de alta, né? Se eu vendi os meus Bitcoins ou se eu fui vendendo lá no topo e tô recomprando e recomprei e tô recomprando mais baixo. Eu falei pro pessoal, não sei se foi numa live aberta ou se foi numa live fechada, que eu seguro os meus Bitcoins. Provavelmente seria muito mais inteligente ter vendido Bitcoin lá perto de 70 mil dólares para poder recomprar em 20. E aí um Bitcoin virar quase 3 Bitcoins, né? Quem fez isso provavelmente é mais inteligente que eu. Mas como o sistema fiduciário se assemelha bastante com um esquema Ponzi, e eu acho que o Bitcoin pode ser uma alternativa para isso, assim como o Kiyosaki falou ali na postagem dele, eu tenho medo de que aconteça isso no momento em que eu estou especulando Bitcoin. Vocês entendem isso? Eu acho que isso em algum momento pode acontecer. Eu acho que a possibilidade de hiperbitcoinização, ela é real. Podem me chamar de maluco, mas eu acho que isso efetivamente pode acontecer. E eu ficaria muito pé da vida. Tô pé da vida, sabe? Eu ficaria muito pé da vida se isso acontecesse justamente no momento em que eu estou especulando Bitcoin. Então eu não consigo especular Bitcoin. Por que eu não consigo especular Bitcoin? Porque eu acho que isso pode acontecer. Eu acho que isso pode acontecer, sabe?
Então a gente tem que tomar bastante cuidado na especulação de Bitcoin. E aí, né? E aí eu já falei algumas vezes também que mais de 90% da minha posição é Bitcoin e Ether, que são dois ativos que eu tenho dificuldade de especular. Então, o que eu descasco, né? O que eu vendo quando eu acho que a gente está num momento de muita ganância de mercado é altcoin. Bitcoin e Ether, especialmente Bitcoin, eu tenho muita dificuldade de vender, porque eu acho muito arriscado especular Bitcoin. Eu ficaria muito fulo se um cenário econômico tradicional fosse a bancarrota no momento em que eu estou especulando Bitcoin, sacou? Eu ficaria muito pé da vida. Apesar de, num primeiro momento, caso isso acontecesse, que isso pudesse impactar negativamente no preço do Bitcoin também. Pode acontecer, né? Será que num cenário como esse o Bitcoin imediatamente se valorizaria? Enfim, eu não tô a fim de pagar para ver, entendeu? Esse é o motivo pelo qual, para mim, é muito difícil especular Bitcoin. Eu não especulo Bitcoin.